Mas aí eu comecei a orar e falei: Deus, o que é que o Senhor tem para nós hoje? Porque se o Senhor falar, tá bom, eu quero te ouvir. E aí eu estava orando e Deus colocou esse versículo na minha cabeça, e depois eu comecei a estudar esse texto. A palavra do Senhor lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí eu comecei a orar e falei: Deus, mas o que é que o Senhor tem para nós hoje? O Senhor colocou esse versículo no meu coração, mas o que é que o Senhor tem? E aí nós estamos aqui nessa igreja numa campanha chamada Casa de Paz. Tem vários de vocês que estão participando dessa campanha. Hoje já são 156 casas de paz espalhadas. E hoje de manhã alguém me falou que vai abrir mais uma, então 157. Mas por que então, muitas vezes, a gente não consegue perceber a paz de Jesus dentro da nossa casa? Você já parou para pensar nisso? Especialmente, a gente fica em dúvida quando somos cristãos e tememos a Deus, e de repente a casa da gente não é uma casa de paz. Esse texto vai nos ajudar a compreender por que isso ocorre, por que às vezes, na casa de um cristão, onde a paz de Jesus deveria estar, não há paz. E aqui Jesus vai nos mostrar por que nós perdemos a paz, sem às vezes perceber como a estamos perdendo. E eu quero olhar aqui para as advertências que Jesus faz em Apocalipse capítulo 3, nessa carta à igreja de Laodiceia, quando ele termina com esse apelo: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Primeira coisa que ele vai dizer nesse texto, é muito forte, está nos versículos 15 e 16, ele diz assim: Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe por que às vezes a nossa casa não é uma casa de paz, e às vezes o nosso coração não vive a plenitude da paz? Porque a gente não é frio nem quente. A gente não é frio ao ponto de estar congelado e dizer que não crê em Deus, nem quente ao ponto de ebulição, de estar fervendo no poder de Deus, mas está morno. Antigamente, eu não sei se você é desse tempo, né? Porque eu já tenho cabelinho branco. Naquele tempo, quando você estava passando mal, né? E estava com o estômago enjoado, alguma coisa assim, eles queriam provocar o vômito, para você vomitar e liberar e ficar bom. Se é desse tempo, levanta a mão aqui. Tem alguns pecadores que nem eu aqui. E se você era do interior, sabe o que eles faziam? Pegava água morna com sal, e você tinha que tomar aquilo maravilhoso para provocar o vômito. Quem já tomou água morna com sal aqui? Levanta a mão. Estou vendo uns jovens tomando aí. Foi a avó que mandou. Eu tenho certeza que foi a avó. Foi a avó, não foi? Ah, eu tenho certeza que foi a avó. Só a avó faz isso. E o pior é que o neto obedece. Não é verdade? Vai lá e toma. Pois é, Jesus pega justamente essa figura, porque a cidade de Laodiceia, ela captava as águas de uma fonte termal, onde há água quente. E ela trazia as águas dessa fonte termal por um aqueduto. E lá é uma região muito quente. Lá a região da Turquia, que hoje é chamada Pucumale,
não é? E é um lugar muito bonito, com as fontes termais, a água quente caindo e tal. Eles captavam a água dali, passavam pelo aqueduto, e a água que chegava em Laodiceia era morna. E Jesus pega essa figura da cidade, que todo mundo entendia, e dizendo assim: olha, vocês são como a água que vocês bebem nessa cidade, não é quente nem fria, é morna. E aí Jesus estava usando essa figura para dizer que muitas vezes nós não temos paz, porque nós somos um cristão que tem o rótulo de cristão, mas não tem nada no coração de Cristo. E ser morno, ele representa a nossa indiferença. E talvez a barreira mais difícil de se vencer seja a indiferença do coração. Aquela neutralidade, eu sei, mas não faço. Eu creio, mas não vivo. Eu ouço, mas não responde. O cristianismo e a fé, nesse contexto, se transformam numa tradição, num formalismo sem sentimento. E aí, talvez você não esteja vivendo a paz, porque Jesus olha para o seu coração e diz assim: menino, menina, homem, mulher, velhinho, você é morno, não é frio nem quente. Isso geralmente acontece num mundo chamado cristão e que não vive o cristianismo. Isso acontece às vezes com filhos de crentes que foram criados dentro do evangelho, mas não vivem a fé. Isso acontece com um esposo ou com uma esposa que está dentro do contexto até das orações da família, e quando surge um problema diz: ora aí para a gente, mas o coração está vazio. Você é um cristão? Agora a pergunta é: quente ou frio? Ou morno? Cuidado, porque esse texto diz que se você for um cristão morno, quem não aceita esse tipo de cristianismo é o próprio Jesus. E ele diz: olha, eu vomito da minha boca, causa náuseas para mim. Porque a indiferença é uma forma de rejeição. Alguém que você ama já te rejeitou? Dói, não dói? Fala a verdade. Agora, quando essa rejeição se torna uma completa e total indiferença, dói mais ainda. Jesus está dizendo: olha, eu não posso abençoar a sua casa, porque às vezes tem uma indiferença tão grande, tão grande, tão grande, dentro do seu coração, que quando eu me aproximo você não vê, quando eu falo você não me escuta, quando eu quero te abençoar você foge. O que eu posso fazer com você? Segunda coisa, porque às vezes uma casa de um cristão não tem a paz. O texto vai explicar para a gente, lá nos versículos 17 e 18. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A mornidão, ela tem uma origem. Você sabe de onde vem a mornidão no nosso coração? Esse vazio espiritual, nem quente, nem frio, nem deixa de ser cristão, nem é ateu, mas ao mesmo tempo não vive a fé. A Bíblia diz que vem do nosso orgulho, da nossa altivez. Essa aqui era uma igreja rica, a igreja de Laodiceia era rica, tinha dinheiro,
O povo daquela cidade tinha dinheiro, tinha bons empregos, e por causa disso eles estavam felizes. Diziam: eu estou rico, abastado. Aquela cidade era o centro bancário de toda aquela região. O dinheiro daquela região passava por aquela cidade. Era a Londres daquela região. O pessoal ia lá para guardar o dinheiro. Havia tanto dinheiro circulando na cidade de Laodiceia, que após o terremoto do ano 60 depois de Cristo, eles foram capazes de reconstruir toda a cidade sem nenhuma ajuda do Império Romano. Eles se olharam e disseram: nós somos ricos, vamos reconstruir a cidade. Cada um fez a sua doação e construíram a cidade de novo. Não precisou do governo para fazer. Às vezes nós imaginamos que o segredo da paz são os recursos financeiros, e aí nós centramos os nossos esforços e buscas nas questões materiais da vida, e talvez nem tanto no dinheiro, mas naquele conceito que a gente tem de sucesso. O que é ser bem sucedido para você? E às vezes a gente fica tão orgulhoso do sucesso que tem, tão orgulhoso, que não tem lugar para ouvir a voz do Espírito no nosso coração. E a gente fica morno, porque não deixa de ser cristão, mas não passa a ouvir a voz de Deus, porque eu estou perseguindo outro alvo. E no entanto, aos olhos de Deus, Ele olha para a gente, sabe o que Ele está vendo? E aqui Jesus usa algumas palavras muito fortes. Ele diz assim: eu vejo que você é um infeliz. Quem diz isso é Jesus, infeliz, porque aquilo que você imagina que é sucesso não vale nada. Vovô tinha na sala da casa dele um quadro de um time de futebol, onde quando ele era jovem, ele jogou no primeiro campeonato brasileiro de futebol profissional, pelo famoso clube chamado Lapianinho de São Paulo. Você já ouviu falar, com certeza. É que da fusão do Lapianinho com outros clubes, nasceu o São Paulo Futebol Clube. Espera aí, agora você já conhece. E aí o vovô colocava na sala aquele quadro, que ele ganhou o primeiro título, o título da Copa Formiga de futebol. Claro que você já ouviu da Copa Formiga. Não ouviu? Nem eu. Só o vovô que falava dela. A vovó detestava o quadro. Era de mau gosto. Como é que um quadro daquele, de um time de futebol, na sala, para decorar a sala? Vovô morreu. Primeira coisa que a vovó fez, chamou os filhos e disse assim: quem quer levar o quadro do vovô embora? Porque eu não quero mais ele aqui. Meus tios, um olharam para o outro, inclusive minha mãe disse: eu não quero. Foi: então sumam com ele daqui, porque eu detesto esse quadro. E aí a família foi lá e doou para o São Paulo Futebol Clube, está lá no museu do São Paulo Futebol Clube. Mas sabe por que eu estou contando isso? Porque às vezes Jesus olha para a gente desse jeito. Aquele quadro que parece o sucesso, que é o nosso orgulho, não vale nada. E Ele diz: você é um infeliz, porque aquilo que realmente tem sentido, não tem aí no teu coração. E você está tão cheio de si, que não tem lugar para mim, Jesus diz, porque você acha que está conseguindo alguma coisa. Mas Jesus continua falando: olha, você não é só infeliz, mas é miserável e pobre. Misericórdia. E Ele está dizendo: você é miserável e pobre, porque aquilo que você acha que é um tesouro, vai se decompondo, porque tudo passa. E o que é eterno, você não tem. Essa semana, a minha mulher abriu um baú lá em casa.
Abriu o baú lá de casa. Ela queria esvaziar o baú para colocar uns travesseiros lá dentro. Os meus travesseiros, que ela não gosta. Mas tudo bem. Quando ela chegou lá, abriu, tinha lá umas placas minhas de homenagem. Sabe? Uma comenda. Eu sou comendador. Você sabia que eu sou comendador? Eu recebi uma comenda, tenho lá uma comenda, estava lá no fundo do baú a comenda, a medalha, a placa. Quando você é comendador, bota um negócio no teu pescoço, assim, uma placa grande, não é? É isso aí, tem lá, né? Recebi a comenda do estado do Paraná, lá, comenda Pinheirinho, né? Um negócio maravilhoso, está lá, no fundo do baú. Ela falou: onde é que eu vou botar isso aqui, que eu quero botar os travesseiros? Eu olhei e falei: eu não sei. Ela falou assim: eu vou levar no teu gabinete. Eu falei: não, lá não, porque eu tenho vergonha. Vai ficar lá, eu não gosto desse negócio. Ela olhou assim e disse: bom, o outro lugar é a lata do lixo. Eu falei: minha comenda na lata do lixo. Miserável, pobre, porque isso não vale nada. Jesus olha às vezes para o coração da gente, e a gente está tão cheio de coisas que não tem lugar para Ele no coração. E Ele diz: olha que não dá para ter bênção nem paz. Pior, Ele vai dizer: você é cego. Veja que ironia. A cidade de Laodiceia era um grande centro medicinal e eles exportavam um unguento feito especialmente para curar os olhos. E o nome do unguento chamava colírium. Daí veio o nome colírio. E ele olha para a cidade produtora do colírium e diz: vocês são cegos. Mas aos olhos de Deus eles eram cegos. Porque eles não eram capazes de enxergar o seu próprio coração, a sua própria casa, o seu próprio pecado, o seu próprio vazio espiritual, a sua miséria diante de Deus. Você já viu um pobre metido? Eu já vi. Talvez tenha uma meia dúzia aqui de pobre metido. Orgulhoso que só da sua pobreza. Às vezes Jesus olha para a gente e vê pobre, cego, miserável, nu, e ainda é metido, enxerido. Levanta o nariz para mim. E deixa Deus lá do lado de fora da casa, lá de fora do coração. Ainda que tenha o título, mas está vazio por dentro. Jesus fala que eles eram nus, e essa é outra ironia, porque dentro da riqueza dessa cidade, é porque eles eram um grande centro industrial de roupas, o mais famoso do mundo inteiro. Era Paris daquele tempo, onde os designers de moda estavam lá, e os produtores dos melhores tecidos do mundo, e eles tinham técnicas, não somente de tecimento, de fazer o tecido, mas também de tingimento, com cores diferentes que ninguém sabia naquela época produzir. Mas aos olhos de Deus eles estavam nus, porque aos olhos de Deus era uma vergonha, porque eles não conseguiam perceber o vazio da própria alma. Diante de Deus nós não temos honra. As nossas atitudes não merecem o aplauso de quem de fato pode medir o valor de todas as coisas. Se o teu coração não estiver cheio da presença dEle, você é um pobre, miserável, cego e nu. Porque a única honra que alguém pode ter é ter gravado dentro da sua alma um nome que está sobre todo o nome, que a gente cantou aqui, é o nome de Jesus. Por isso, o Senhor Jesus vai dizer nesse texto assim: olha, se você quer ser rico, compre de mim o ouro refinado. Se você quer vestir roupas boas, já que você está nu,
venha pegar as vestes brancas, que são símbolo da pureza, da salvação e da vida eterna. Se você quer enxergar, toma aqui o meu colírio divino, porque eu vou fazer você perceber a vida com outros olhos. Só tem um jeito da paz de Jesus entrar na nossa vida e na nossa casa. Mesmo você sendo um cristão, você precisa que Jesus seja o centro da sua vida. E ele termina dizendo uma coisa que às vezes a gente não compreende bem. Versículo 19, olha só, ele diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: eu sou como um pai, eu sou como uma mãe que ama os seus filhos, mas que em determinados momentos precisa repreender e discipliná-los, porque filhos às vezes não enxergam o perigo das suas atitudes. E quando um pai, uma mãe disciplina os seus filhos, não é porque quer puni-los ou machucá-los, mas quer ensinar a eles o perigo das suas atitudes. E quando vem de Deus uma correção e uma disciplina, é porque Deus nos ama, e Ele sabe o perigo que a gente está correndo. E às vezes Deus faz isso conosco. Nossa casa não tem paz e a gente não está percebendo por quê. Nossa vida, apesar de ter um sucesso, a gente não entende o fracasso que vai dentro de nós. Estava um pintor famoso pintando o teto de uma catedral na Europa, nos tempos antigos, lá. E eles montaram um andaime para esse pintor, e então ele estava lá pintando o teto da catedral. E chegou uma hora que ele ficou assim tão envaidecido da pintura dele, maravilhosa, que ele começou a caminhar para trás, para pegar um pouquinho mais de distância, para enxergar melhor o teto que ele tinha pintado. E os operários estavam lá embaixo, vendo que ele ia cair do andaime, e começaram a gritar: moço, para, você vai cair. Mas ele estava tão entretido na obra da mão dele, que ele não ouvia ninguém. Ele estava focado. Você já ficou tão focado, que você não escuta mais nada? E aí, um operário teve uma ideia brilhante. Pegou no chão um pouco de barro, fez uma bolota, e jogou com toda a força no teto da catedral. Estragou toda a pintura. Aquele homem olhou aquilo e disse: quem foi o maluco que fez isso? Olhou lá para baixo, começou a brigar. E aqueles operários em coro disseram: o senhor não estava vendo? O senhor ia morrer, ia cair desse andaime, nós tivemos que fazer alguma coisa, senão o senhor ia se matar. Sabe, às vezes Deus, quando nos disciplina, Ele faz exatamente isso. Ele mexe na estrutura da nossa vida de uma maneira que a gente não imagina, que a gente diz: destruiu tudo, que a gente diz: olha, agora não tem mais jeito, vou ter que começar tudo de novo. Ele diz assim: mas filho, filha, estou salvando a tua vida, porque se você continuasse no meu rumo, você estava morto, sem esperança. Por isso Jesus vai dizer que Ele disciplina quem Ele ama. E às vezes a gente está no meio da corrida da vida, morno, indiferente, cheio de orgulho, achando que sabe que pode, e Deus chacoalha a nossa vida. E a gente diz: Deus... E Ele diz: é porque eu te amo, presta atenção, tem uma bênção para você. Jesus termina com o convite que a gente leu no começo. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
E o final desta carta é um grande convite. Ele está dizendo assim: olha, mesmo que você ainda não tenha ouvido, eu estou batendo na porta da sua casa. Mesmo que você não esteja percebendo, eu estou indo ao seu encontro. Mesmo que você não tenha tomado nenhuma iniciativa, sou eu que tomei a iniciativa. Mas eu não vou arrombar a porta. Mas se você abrir essa porta, Ele vai jantar com você. E aqui Jesus usa uma outra figura maravilhosa. Por que Ele falou em jantar? Na outra versão diz cear. É porque na região do mundo dominado pela cultura grega, a refeição mais importante do dia era o jantar. A família e os amigos gastavam horas ao redor da mesa conversando. Estavam lá. E aí Jesus está dizendo o seguinte: se você abrir essa porta, eu vou entrar e vou desenvolver com você uma intimidade, uma amizade tão grande, onde a minha presença no teu coração vai ser uma festa, onde o meu amor vai ser a tua paz e a sua segurança, onde as manifestações do meu poder serão a sua alegria, onde o que parece impossível vai começar a acontecer, e aquilo que parecia ser o fim, começa a ser o início das coisas, porque eis que eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, é desse encontro que vai fluir a verdadeira riqueza, a verdadeira percepção da vida, porque chega de cegueira, Ele vai nos dar uma nova maneira de enxergar as pessoas, a cultura e as coisas. Sabe, às vezes a gente não enxerga nada, nem o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu era muito orgulhoso da minha biblioteca de papel era muito grande, hoje não, acabei com ela, só tenho ela na forma digital, mas era muito grande. Comecei a formar muito cedo a minha biblioteca, e os meus livros eram a minha alegria. E o Michel, que pregou aqui quarta-feira, pequenininho, não é? Ele queria ficar com o pai, e eu estava sempre estudando no escritório. E aí um dia eu entrei no meu escritório, era um escritório ali cheio de livros, cheio de prateleiras, cheio de coisa, minha escrivaninha, não tinha tanto lugar para uma criança brincar. E ele falou: papai, posso ficar com você no escritório? Eu falei: filho, mas como é que você vai ficar aí no escritório? Não tem nada para você fazer. Eu quero ler um livro. Ele não sabia ler. Você me empresta um livro, pai? E para fazer ele ficar quieto, eu peguei um livro e dei para ele. Era um livro de uma enciclopédia grande que eu tenho, de grego. Não tem uma figura. E o Michel pegou o livro, ficou do meu lado, virando uma página, virando outra, virava outra. Deve ter umas 2.000 páginas aquele livro. Quando ele terminava, ele virava do outro lado, virava do outro lado, do outro lado, do outro lado. Nessa hora, o Espírito Santo falou comigo, porque às vezes a gente é cego, e Deus tem que falar com a gente. Ele falou assim: você não está vendo o teu filho aí no teu pé? Você acha que ele gosta desse livro? Esse livro não tem uma figura. O que você acha que ele está fazendo aí? Ele quer ficar perto de você. Lá com os teus livros e fica com o teu filho. Você entendeu como às vezes a gente é cego? E a gente precisa que Jesus ilumine os nossos olhos até para as coisas mais simples da vida. Mas quando Jesus entra e ceia conosco, Ele pode falar até dessas coisas para a nossa vida. E Ele começa a nos dar percepção. E Ele começa a transformar a nossa vida como a gente troca de roupas. Você já percebeu que as suas roupas refletem o tempo da tua vida? O momento que você está vivendo?
Quando eu olho o álbum de fotografia meu, né, eu já dei um sumiço nele porque é muito ruim, né? A gente começa, já viu o álbum de fotografia? É incrível, né? Eu vejo as roupas que eu usava, meu Deus do céu. Eu tinha um paletó xadrez, parecido com o do Mário Fofoca. Você já viu o do Mário Fofoca? Daqueles. E eu achava que era o máximo. Às vezes Jesus tem que trocar a nossa roupa, porque a roupa da gente aqui simboliza o nosso jeito de enxergar a vida e de viver a vida. E ele diz: vamos mudar, porque isso não está legal não. Você está achando que é o máximo, mas não é por aí. E aí ele vai escrever, versículos 21 e 22, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz assim: olha, se você deixar a mornidão, se arrepender dela, que é essa indiferença tão grande, abrir a porta do seu coração, eu não somente vou te dar o colírio para você enxergar a vida com outros olhos, a roupa que vai mostrar a transformação da sua vida, eu não apenas vou fazer essas coisas, mas eu vou te dar um privilégio que ninguém pode ter a não ser com Jesus. Você vai se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sala do trono de Deus estará aberta para você, e você vai poder sentar ao lado dele, na presença do Pai, e você vai poder desfrutar das grandezas do reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: o Senhor, o Pai, decidiu dar a vocês o seu reino. Imagina o reino de Deus e toda a sua grandeza. Ele está dizendo: eu quero repartir isso com você, você vai ser parte de tudo isso. Nessa noite de louvor e de festa, tem uma mensagem que eu não posso deixar de anunciar. Tem muita gente morna. Eu não vou perguntar quantos aqui são cristãos, porque você não estaria aqui numa igreja cristã se você não fosse cristão. Mas às vezes isso não quer dizer nada, porque tem tanta indiferença no teu coração que Jesus não pode derramar a graça e a paz dele na sua vida. E hoje, nesse dia de festa, Jesus quer fazer um milagre. Um milagre que começa aqui dentro, porque Ele está batendo na porta de cada coração. E Ele está dizendo: ó, se você abrir essa porta e deixar eu entrar, eu vou começar algo novo na tua vida, tão poderoso que você não imagina o que pode ser. Eu vou abrir as janelas dos céus para você. Tem uma coisa tremenda que a Bíblia ensina para a gente que acontece no momento que a gente abre a porta do nosso coração. A palavra de Deus diz que naquela hora o Senhor derrama o seu Espírito Santo sobre nós, e esse Espírito vem habitar dentro do nosso coração, e nós nos tornamos uma catedral ambulante, porque Ele reina dentro da gente, e Ele se manifesta dentro de nós, e as maravilhas do Senhor vêm conosco. Mas sabe o que é a maior bênção? É que essa bênção não para na gente, porque a graça de Deus começa a se derramar pela vida da gente, e as pessoas que estão à nossa volta começam a ser abençoadas, porque a bênção de Deus respinga ao redor da gente. E aí a nossa casa é uma casa de paz. A Bíblia diz que a casa de paz é porque tem um homem ou uma mulher de paz lá dentro. E lá dentro dessa casa, a paz do Senhor Jesus reina. Você vai dizer: como? Mas o meu marido, a minha mulher, fulano, beltrano.
a graça de Deus invade e faz toda a diferença. Nessa noite eu queria orar com algumas pessoas que estão aqui. Com certeza você é cristão, mas não é isso que eu quero saber. Aos olhos de Jesus, você é alguém que está fora da mornidão? Você entende o que eu estou falando? Não é frio nem quente. Se você é frio, significa que você nem crê em Deus. Se você é quente, você está vivendo a plenitude da graça. Mas tem muita gente morna, que não é nem frio nem quente. E para você, Jesus veio falar hoje, que Ele tem algo novo para a tua vida. A palavra de Deus diz que, o que a gente tem que fazer para sair da mornidão? Primeira coisa, é se arrepender dela. Porque se eu não reconheço que ela existe na minha vida, nada vai mudar. Mas se eu admito que ela existe, e se eu desejo que algo novo aconteça, eu posso abrir a porta do meu coração e Ele vem reinar dentro da minha vida. E a mornidão, ela muda, não porque eu sou capaz de criar algo novo dentro de mim. Eu só sou capaz de abrir a porta. Mas o Cristo que entra é o novo que muda todas as coisas. A Bíblia diz que a vida velha, as coisas velhas passam, e eis que tudo se faz novo quando Ele faz isso. Então agora eu vou fazer uma oração, e é uma oração de fé. Mas toda oração de fé começa com confissão. Não dá para a gente ir para a oração de fé sem passar pela confissão. Eu primeiro tenho que dizer para Jesus: perdão, porque eu sou o morno. Está entendendo? Sou eu. Tenha misericórdia de mim, porque o miserável sou eu. Sem saber, o infeliz sou eu. Tenha misericórdia de mim. E se o Senhor está batendo na porta do meu coração, eu estou abrindo a porta, a janela, o telhado, mas entra. Faz essa bênção. E quando a gente ora assim, um milagre acontece. O Senhor abre as janelas dos céus e derrama graça sobre a nossa vida. Eu vou orar agora. Todo mundo vai fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos levantar um clamor a Deus, ao único que é digno de receber a nossa oração, Jesus. E se você sente no seu coração o desejo de fazer essa oração junto comigo, ora assim: Senhor Jesus, eu quero te confessar que eu tenho andado em mornidão. Eu não sou frio nem quente. E eu tenho procurado preencher a minha vida com as coisas que a minha cegueira me apontaram. Mas hoje, a tua palavra me alertou, a tua voz me repreendeu, e eu estou me apresentando ao Senhor agora para dizer: tem misericórdia de mim. E eu quero abrir a porta do meu coração, e eu quero dizer: entra na minha casa, entra dentro da minha alma, entra no meio da minha família, porque eu quero aprender a viver contigo tudo quanto o Senhor preparou para mim. Senhor Jesus, eu só posso abrir a porta da casa, do coração, da alma, mas eu espero que o milagre venha do Senhor sobre a minha vida. Por favor, amém e amém.